A matemática, em sua forma mais pura, é uma jornada para o abstrato. Entre esses conceitos cativantes estão os números complexos, entidades que inicialmente parecem paradoxais, mas que têm implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Eles estendem a familiar reta numérica para um plano bidimensional, abrangendo componentes reais e imaginários. Imagine um número que, ao ser elevado ao quadrado, resulta em um valor negativo. Essa noção intrigante deixou os primeiros matemáticos perplexos, levando-os a rotular tais entidades como imaginárias ou impossíveis. No entanto, à medida que a matemática progrediu, esses números enigmáticos gradualmente revelaram sua importância. A história dos números complexos começa com os antigos gregos, embora não da maneira que eles poderiam ter previsto. Ao lidar com problemas geométricos, eles se depararam com equações, cujas soluções envolviam raízes quadradas de números negativos. Essas soluções foram consideradas absurdas e descartadas, já que o próprio conceito de números negativos ainda estava em debate. Séculos depois, durante a Era de Ouro Islâmica, matemáticos como Al-Khwarizmi fizeram avanços significativos em álgebra. Eles desenvolveram métodos sofisticados para resolver equações quadráticas, mas seu trabalho também os levou a encontrar as raízes quadradas perplexas de números negativos. A verdadeira natureza e significado dos números complexos permaneceram indefinidos por séculos. O Renascimento marcou um ponto de virada na percepção dos números complexos. Os matemáticos italianos, impulsionados por sua busca para resolver equações cúbicas, começaram a abraçar as raízes quadradas anteriormente evitadas de números negativos. Gerolamo Cardano, em sua obra seminal Ars Magna, 1545, demonstrou que mesmo equações cúbicas com coeficientes reais poderiam ter soluções envolvendo essas entidades enigmáticas. Essa descoberta causou ondas de choque na comunidade matemática. Alguns matemáticos, como Rafael Bombelli, defenderam a validade e a utilidade dos números complexos, desenvolvendo regras para sua manipulação aritmética. Apesar da controvérsia, o uso de números complexos na resolução de equações cúbicas demonstrou seu inegável valor prático. Essa aceitação pragmática abriu caminho para uma exploração mais aprofundada e uma mudança gradual em direção a uma compreensão mais abstrata e rigorosa dessas entidades enigmáticas. O século XVIII testemunhou um ponto de virada crucial na compreensão dos números complexos, graças ao gênio de Leonhard Euler. Ele introduziu a agora onipresente notação I, para representar a raiz quadrada de 1, simplificando assim a representação de números complexos e facilitando sua manipulação algébrica. A introdução de Euler de I foi um golpe de gênio, transformando a maneira como os matemáticos percebiam e interagiam com os números complexos. Além disso, o trabalho de Euler estabeleceu uma conexão clara entre números complexos e trigonometria, revelando seu papel inesperado na descrição de rotações e fenômenos periódicos. Ele reconheceu a profunda conexão entre números complexos, trigonometria e a função exponencial, culminando em sua célebre identidade, I, IP, Place 1 Aciara 0. Esta equação elegante encapsula as relações profundas e inesperadas entre conceitos matemáticos aparentemente díspares, solidificando ainda mais a natureza fundamental dos números complexos. Carl Friedrich Gauss, um titã matemático do século XIX, consolidou ainda mais o lugar dos números complexos na matemática. Com base na fundação de Euler, Gauss provou rigorosamente o teorema fundamental da álgebra, um pilar da matemática que afirma que toda equação polinomial não constante com coeficientes complexos tem pelo menos uma raiz complexa. Este teorema demonstrou a completude algébrica dos números complexos, implicando que eles são essenciais para compreender e resolver totalmente as equações polinomiais. As contribuições de Gauss se estenderam além do reino da matemática pura. Ele reconheceu as profundas interpretações geométricas dos números complexos, desenvolvendo o plano complexo como uma ferramenta poderosa para visualizar e manipular essas entidades. Esta perspectiva geométrica forneceu uma compreensão mais intuitiva das operações com números complexos,
solidificando ainda mais sua conexão com vários ramos da matemática, incluindo geometria, trigonometria e cálculo. O trabalho de Gauss elevou os números complexos de meras curiosidades algébricas a objetos matemáticos fundamentais com implicações profundas. O impacto dos números complexos se estende muito além do reino abstrato da matemática pura. Na geometria, os números complexos fornecem uma estrutura elegante para descrever rotações, translações e outras transformações geométricas, simplificando problemas geométricos complexos e revelando relações ocultas entre formas e figuras. Na física, os números complexos desempenham um papel crucial na descrição de fenômenos ondulatórios, como luz e som. Sua capacidade de representar informações de amplitude e fase os torna ideais para modelar a superposição e interferência de ondas, fenômenos que são fundamentais para nossa compreensão da óptica, acústica e mecânica quântica. A função de onda na mecânica quântica, por exemplo, é inerentemente de valor complexo, destacando o papel fundamental dos números complexos na descrição do comportamento de partículas subatômicas. Sua elegância e eficiência na descrição de fenômenos complexos os tornam ferramentas indispensáveis para cientistas e engenheiros que buscam desvendar os mistérios do universo. As aplicações práticas dos números complexos se estendem muito além dos domínios teóricos da ciência. Na engenharia elétrica, por exemplo, os números complexos são cruciais para analisar circuitos de corrente alternada, CA, que formam a espinha dorsal de nossas redes elétricas e dispositivos eletrônicos. Sua capacidade de representar magnitude e fase de sinais CA os torna ideais para analisar o comportamento do circuito e projetar sistemas elétricos eficientes. Os números complexos também desempenham um papel vital no processamento de sinais, um campo com aplicações em telecomunicações, processamento de áudio e imagem e análise de dados. Técnicas como a transformada de Fourier, que se baseia fortemente em números complexos, permitem que os engenheiros decomponham sinais complexos em componentes mais simples, permitindo transmissão eficiente de dados, redução de ruído e compressão de imagem. A influência pervasiva dos números complexos na engenharia e tecnologia destaca sua transição de conceitos matemáticos abstratos para ferramentas práticas que moldam nosso dia a dia. A história dos números complexos é uma prova do poder da abstração matemática e sua capacidade de desvendar novos reinos de compreensão. O que começou como um conceito perplexo, inicialmente recebido com resistência e ceticismo, tornou-se a pedra angular da matemática, ciência e engenharia modernas. Sua elegância, versatilidade e conexões profundas com vários campos solidificam seu status como uma das descobertas matemáticas mais significativas de todos os tempos. Eles continuam a inspirar novas descobertas matemáticas, levando a avanços em campos como a teoria do caos, geometria fractal e teoria dos números. Sua capacidade de representar rotações e transformações os torna ferramentas valiosas em computação gráfica e animação, enquanto seu papel na mecânica quântica sugere seu potencial para desvendar segredos mais profundos do universo. À medida que nos aprofundamos nas complexidades do mundo natural e nas complexidades de nossas criações tecnológicas, a importância dos números complexos, sem dúvida, continuará a crescer. A jornada dos números complexos, de suas origens enigmáticas à sua presença pervasiva na ciência e tecnologia modernas, é um testemunho do poder da curiosidade humana e da natureza transformadora do pensamento matemático. Sua história exemplifica como conceitos abstratos, inicialmente percebidos como paradoxais ou até mesmo sem sentido, podem evoluir para ferramentas fundamentais que remodelam nossa compreensão do mundo. A elegância e versatilidade dos números complexos continuam a inspirar matemáticos, cientistas e engenheiros, impulsionando a inovação e expandindo os limites do conhecimento humano. A história dos números complexos não é apenas uma história de descoberta matemática, é um testemunho do poder duradouro da engenhosidade humana e de nossa busca incessante pela compreensão do universo
e do nosso lugar dentro dele.